E aí galera, eu sou Saul Lucena e hoje eu quero falar para vocês somente sobre a graça. Sola Gratia, um livro do R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã. Aqui em Sola Gratia, o R.C. Sproul vai falar sobre o controverso assunto do livre-arbítrio e como a discussão desse assunto se deu na história, nos apresentando as ideias e pensamentos de vários teólogos, como Pelágio, Agostinho, os semi-pelagianos, Martinho Lutero, João Calvino, Armínio, Jonathan Edwards, Charles Finney e Lewis Schaeffer. Aqui ele discutirá o papel da vontade humana em crer no Evangelho, e como o próprio nome já diz, ele se concentrará no Sola Gratia, que foi a base dos assuntos que deram e provocaram a Reforma Protestante. O Sproul nos apresenta uma visão geral do desenvolvimento histórico do debate original entre Pelágio e Agostinho sobre o Sola Gratia, sobre a capacidade humana de crer no Evangelho. Pelágio dizia que o homem não precisava do auxílio divino, da ajuda da graça de Deus para ser capaz de crer no Evangelho, pois se Deus ordena que nós creiamos no Evangelho é porque nós temos a capacidade de fazer isso, do contrário ele seria injusto. Já Agostinho vai defender que não, que o ser humano é incapaz de crer no Evangelho por causa das consequências do pecado original de Adão e Eva. Essas consequências foram que o homem se tornou corrompido a tal ponto que a sua inclinação é sempre para coisas más, e ele nunca escolhe as coisas boas de Deus, a menos que Deus o regenere por meio da sua graça auxiliadora e transformadora. E logo no início nós encontramos uma introdução simples, concisa, mas suficiente para nos apresentar os termos que serão usados no resto do livro. E nisso ele nos apresenta dois termos que eu acho que são mais importantes, que nos ajudam a classificar cada um dos pensadores que ele mostrará e assim entender melhor a teologia e as ideias que eles têm. Esses dois termos são monergismo e sinergismo. O primeiro, monergismo, significa que Deus age sozinho, sem a cooperação do homem, para alcançar o objetivo que ele almeja. Já o sinergismo diz que o homem coopera com Deus para alcançar o seu objetivo. E em relação à salvação, isso vai significar o seguinte: na visão monergista, é Deus que regenera o homem por meio da graciosa ação do Espírito Santo. E então, Deus dá fé ao homem de forma que ele consegue crer. Ou seja, na visão monergista, a glória da salvação pertence somente a Deus. Somente Deus é o responsável pela salvação. E já na visão sinergista, o homem é auxiliado pela graça de Deus, mas ele coopera com Deus para fazer a sua escolha em relação à salvação. Ou seja, a graça dá condições ao homem de escolher ou não o Evangelho, mas ele sempre tem a possibilidade de recusar essas boas novas. Baseado nessa divisão, fica muito mais fácil entender onde se encontram as ideias e a linha teológica de cada um dos teólogos que serão apresentados aqui no livro. Isso também nos ajuda a ver a diferença entre os protestantes e católicos, entre os calvinistas e arminianos e entre os próprios monergistas e sinergistas relacionados a esse assunto da graça de Deus. A linguagem do livro em geral é bem simples, apesar de ser também profunda e de possuir alguns termos que não são do conhecimento de todo mundo, além de algumas expressões em latim. Mas o Sproul explica muito bem os termos que ele utiliza e no final do livro existe um glossário dessas expressões que são usadas em latim. Então vamos agora dar uma olhada mais de perto na estrutura, na qualidade e nos recursos que esse livro possui. O Sola Gratia tem 208 páginas, então é um livro de tamanho médio, bem agradável. São divididos em 9 capítulos, sendo cada um dos capítulos para um dos pensadores que ele vai falar. A folha das brancas tem boa margem para anotações e uma letra confortável para a leitura. E os capítulos são curtinhos, tendo em média 20 páginas cada um deles. Isso nos ajuda e facilita a leitura. Também há um pequeno índice remissivo de nomes de pessoas e de passagens bíblicas que são utilizados, além do glossário que eu já havia falado com os termos em latim. E ainda no sumário você encontra um índice com ilustrações, figuras e quadros que existem nesse livro e que nos mostram os principais acontecimentos da vida do teólogo e as suas principais obras.
Então se você gostou desse livro, corra lá no site da editora Cultura Cristã e adquira o seu. O link estará aqui na descrição. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem um like aqui no vídeo, compartilhem com seus amigos para nos ajudar, se inscrevam aqui no canal para não perder nada do evangelho em questão, comentem o que acharam, fiquem com os próximos vídeos, e é isso aí, galera, valeu!